No programa Evidências de hoje, nós vamos conhecer o Museu Egípcio do Cairo. Ele já começa a fascinar desde o jardim aqui de fora, porque essas estátuas que estão aqui são todas originais. O grande tesouro faraônico que você verá lá dentro é completamente original. A única exceção é a Pedra de Roseta, cujo original está no Museu Britânico. O resto do tesouro egípcio está aqui. E aqui fora nós já temos coisas que têm tudo a ver com a história egípcia. Você tem a água, você tem a flor de lótus, que é muito importante na tradição, na mitologia egípcia, e nós estamos com sorte, porque viemos numa época em que a flor de lótus está brotando. E ali na frente, o papiro, que também tem a ver com a história egípcia, que você acompanhou no programa Evidências. Agora, lá dentro, tem coisas fantásticas que vão realmente emocionar você e, é claro, sempre fazendo um paralelo com a história bíblica. Então, vem comigo, vamos conhecer juntos o Museu do Cairo. Evidências, temporada especial, Egito. Esta é a única peça do museu que não é original, que é uma réplica. É a Pedra de Roseta, que foi encontrada pelos soldados de Napoleão Bonaparte em 1799. Mas ela só foi decifrada em 1822 por François Champollion. Ela originalmente estava escrita em 3 idiomas. A língua que contém a escrita hieroglífica, a escrita demótica e o grego. Champollion percebeu que os cartuchos que havia aqui repetiam nomes embaixo, como Ptolomeu, como Cleópatra, e assim conseguiu decifrar a tradução da Pedra de Roseta. Quando Moisés viveu no Egito, era esta língua que ele sabia ler e escrever. E se Moisés houvesse escrito o Pentateuco na língua dos antigos egípcios, precisaríamos esperar até 1822 para que o Pentateuco fosse lido, porque apenas nesta época é que essa língua foi finalmente decifrada. Esta cama de pedra aqui fazia parte do processo de mumificação daquele que havia morrido no Egito. Aqui era onde eles pegavam o corpo, lavavam o corpo, tiravam as vísceras do cadáver. Você pode ver esse buraco aqui, é onde os fluidos, os líquidos do corpo acabavam escorrendo. Ou seja, nós estamos numa cama de pedra original da época egípcia, onde muitos faraós, onde muitos monarcas e pessoas importantes foram mumificadas. O processo de mumificação do Antigo Egito era algo que fazia parte da essência religiosa daquele país. Esta aqui é a paleta de Narmer. Na minha opinião, um dos mais importantes artefatos que nós temos aqui dentro do museu, embora pouca gente saiba disso. Qual a função original dessa paleta, não sabemos. Já pensaram que poderia ser algo para colocar maquiagem ou tinta para escrever alguma coisa? Eu não sei. Mas a paleta é interessante porque ela traz o faraó Narmer, da primeira dinastia, e é a mais antiga inscrição hieroglífica que nós conhecemos. O nome do faraó Narmer aparece no topo. Você tem como se fosse um cinzel e um peixe. E o peixe e o cinzel juntos formam o nome Narmer, que é o nome do faraó. Assim começou a escrita faraônica. Outros detalhes aqui dessa estela também me chamam a atenção para ilustrar o texto bíblico. Narmer está combatendo seus inimigos. Você o vê com uma clava na mão, porque ele era também o pastor dos egípcios. E lembra que no Salmo 23 fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara seria isto. Ele está batendo com essa clava num dos seus inimigos, que ele segura pelos cabelos. Outros inimigos ele tem debaixo dos seus pés.
ilustração que também aparece na Bíblia, quando fala, por exemplo, do povo de Deus na Nova Jerusalém, no livro de Isaías, fala assim: vocês pisarão os seus inimigos como cinzas debaixo da planta dos pés de vocês. Além disso, Narmer está descalço e um servo que está logo atrás dele está carregando as sandálias nas mãos. Por que Narmer está descalço? Porque ele está diante de duas divindades. Ele está diante de Horus e da deusa Hathor. Quando se está diante de uma divindade, você tira os seus sapatos. Lembra de Moisés diante da sarça ardente? A primeira ordem que Deus deu foi para que Moisés tirasse as sandálias, porque estaria pisando em solo sagrado. Esta pedra ilustra vários episódios, vários comportamentos que encontramos na Bíblia Sagrada. Esse aqui é o sarcófago de Ramsés II. Ele originalmente estava coberto também com vários detalhes de ouro, que foram saqueados, evidentemente, por ladrões de sepultura. Só sobrou esta parte de madeira, com as inscrições ainda muito bem preservadas, e esse sarcófago em breve também será levado para o novo Museu do Cairo. Note que Ramsés está segurando aqui na mão um cajado de pastor e uma vara, típica dos pastores de ovelhas. Já mencionei em outras partes do programa que o faraó era considerado o grande pastor do povo egípcio. E você vê a vara e o cajado. Novamente eu faço referência ao Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esta grande estátua que está ali atrás de um homem com sua mulher é Amenhotep III e sua esposa, a rainha Ti. Amenhotep governou o Egito por cerca de 60 anos e construiu muitos templos em todo o país para sua própria honra, para a própria glória. Uma das maiores estátuas que temos aqui é dele e abaixo você tem as suas filhas também colocadas ali aos pés, ou seja, os faraós também gostavam de fazer uma propaganda da família real faraônica. Vários egiptólogos tentam fazer um cálculo de qual seria o percentual de pessoas no Antigo Egito que saberiam ler ou escrever. E aqueles que são mais otimistas chegam a 3% da população e outros a apenas 1% da população que saberia ler ou escrever. Portanto, a profissão de escriba era muito bem valorizada no Antigo Egito. Um escriba poderia ser isento, por exemplo, de pagar impostos a Faraó. Mas, curiosamente falando, muitos escravos também poderiam ser escribas. E aqui nós temos a estátua de um escriba sentado, numa posição não muito confortável, com a sua mão presa a uma caixa onde guardavam canetas e aqui como se fosse um papeiro aberto. Originalmente deveria ter uma caneta aqui que acabou sendo quebrada. Era nessa posição que eles escreviam todos os tratados, recibos e livros que o Antigo Egito produziu. Esta estela comemorativa é uma das mais importantes para a história bíblica. Eu vou explicar por quê. Primeiro, deixe-me dizer o que é uma estela. Uma estela comemorativa é como se fosse um outdoor da época. Um faraó tem uma conquista ou uma lei que ele quer colocar de maneira pública ou alguma vitória, alguma coisa assim. Ele coloca em um plano bem visível a estampa da sua vitória. Ainda que a maioria das pessoas não soubessem ler o que estava escrito ali, eles saberiam o significado daquela pedra comemorativa ou, como dizemos em arqueologia, daquela estela. E aqui nós temos uma pedra, uma estela, erguida por ordem de Meremptah ou Merneptah, um faraó importante do Egito. Lá em cima você tem Meremptah, note que ele está justamente recebendo as glórias de Amon, e você vê
o faraó, e aqui embaixo várias de suas conquistas, todas elencadas aqui. E entre os povos que ele conquistou, nós temos o que está justamente aqui. Onde eu estou apontando? Aqui se lê Ish-Ra-A, que seria Israel. E esse bonequinho que aparece aqui, como se fosse um homem sentado, é em egípcio determinativo de povo. A tradução seria que ele conquistou Ashkelon, que é uma cidade dos filisteus, e também conquistou Israel. E ele continua dizendo, a sua descendência não mais existe. A importância dessa inscrição está em dois fatores. Em primeiro lugar, é a mais antiga menção a Israel que temos fora do texto bíblico. E é uma comprovação de que Israel já existia como povo na época de Meremptah, ou seja, o êxodo tem que ter acontecido antes desse faraó. Outra coisa importante, ele menciona destruir Ashkelon e Israel e sua descendência não mais existe, ou seja, ele aniquilou Israel por completo. E isso não aconteceu, Israel continuou existindo depois. O que seria a sua descendência já não mais existe? Uma hipérbole dos tempos antigos. Quando alguém ia destruir outro povo, ele dizia, eu matei todos, mulheres, crianças, não sobrou nem gado. Esta hipérbole nos ajuda a entender algumas ordens que Deus dá no Antigo Testamento para destruir cidades, crianças de peito, mulheres. E nós pensamos às vezes numa carnificina, num genocídio. Mas esta linguagem bíblica pode ser apenas uma hipérbole e não que Deus tenha mandado realmente matar crianças de peito. Ou seja, a arqueologia bíblica trabalha com um cruzamento de informações que vem de vários setores da história antiga. Essas cartas aqui são muito importantes, elas foram encontradas em Tel El Amarna. Quando eu falo cartas, você deve estar pensando em papel de celulose e envelope, mas nos tempos antigos era um pouquinho diferente. Note que elas são em tabletes de argila com escrita cuneiforme. A primeira coisa que chama atenção é que a escrita cuneiforme não era a escrita do Egito e nem tabletes de argila. O Egito escrevia geralmente em escrita hieroglífica e em papiro. Mas por que aqui está em tabletes de argila e em escrita cuneiforme? Por duas razões. Em primeiro, porque o tablete de argila dura mais para ser transportado de um lugar para o outro sem rasgar, sem quebrar. Em segundo lugar, porque a escrita cuneiforme era a língua universal da época, era a língua diplomática, como o inglês hoje. Você pode usar inglês em qualquer canto do mundo, que sempre haverá alguém que compreenderá você. Naquela época, era a escrita cuneiforme. Vários povos de Canaã estão nessas cartas aqui que foram encontradas em Tel El Amarna, pedindo socorro a Faraó, porque eles estão sendo atacados por um grupo chamado Rapiros ou Abiros. Quem seriam esses Abiros ou Rapiros? Há alguns especialistas que pensam que poderia ser uma menção aos hebreus. Outros especialistas pensam que poderia ser a qualquer grupo, incluindo os hebreus, mas não apenas eles. E há outros que negam qualquer relação entre os hebreus e os abiros. De qualquer forma, esta é realmente uma demonstração muito clara de que naquele tempo Canaã estava sendo atacada por um novo povo que estava chegando e retomando a sua propriedade, o que casa perfeitamente com a história do livro de Juízes. Essa aqui é a estátua de Akhenaton, o faraó monoteísta do Egito, ou, segundo alguns, o faraó monolátrico, porque ele só aceitou o culto a Aton, que seria representado pelo sol. Ele queria banir do Egito todas as divindades, e por isso o seu reinado acabou em fracasso,
porque outros sacerdotes politeístas conspiraram contra ele. Mas o que nos chama a atenção de sua estátua é que se você comparar Akhenaton, por exemplo, com as estátuas de Ramsés, você vê que Ramsés sempre é visto como um faraó forte, musculoso, com as pernas torneadas, todas em posição de movimento, e ele não, com a barriga flácida, os lábios grossos, o nariz achatado, o olho feio, ou seja, enquanto Ramsés e os outros faraós se apresentavam como seres divinos em forma humana, Akhenaton se apresentava como ser humano em forma humana, ou seja, era uma forma de, através de suas estátuas, demonstrar ao povo que ele não era divino, ele era apenas um rei humano governando outros seres humanos. Aqui você vê o que aconteceu com Akhenaton depois da sua morte. Por ele tentar fazer uma reforma religiosa que emplacasse apenas um Deus como digno de adoração, os seus inimigos depredaram seu sarcófago. Olha o que foi feito na antiguidade, isso aqui não foi feito a posteriori por ladrões de sepultura. Eles arrancaram de seu sarcófago o rosto que havia originalmente. Você vê que a máscara de ouro, a máscara mortuária, está arrancada. E aqui também, no local onde originalmente havia o seu nome, nós temos o cartucho, ele também está apagado. Nesta série do Evidências, eu mostrei para você que na antiga cultura egípcia, apagar o nome de uma pessoa significava dar-lhe morte eterna, ou seja, negar-lhe a vida mesmo no mundo dos mortos. E assim fazendo, eles queriam apagar para sempre a memória desse faraó que tentou fazer uma reforma religiosa monoteísta no Antigo Egito. Essa daqui é uma das mais conhecidas imagens de Hatshepsut. Na série Evidências, nós trabalhamos com a hipótese que Hatshepsut, essa que está aqui, seria a mãe adotiva de Moisés. E ela atuou como faraó, como monarca do Egito. E quando ela tinha que apresentar-se publicamente, em algum ofício, em alguma reunião pública ou política, ela tinha que usar uma barba postiça, a barba faraônica. Não que ela enganasse as pessoas, eles sabiam que era uma mulher, mas ela ainda tinha que vestir de forma masculina, porque ela representava o grande faraó. Esse aqui é Senemut, o grande arquiteto e homem de confiança de Hatshepsut. Muitos monumentos que ela mandou erguer tinham a assinatura arquitetônica desse homem aqui. Mas ele era mais do que simplesmente um arquiteto, ele era o braço direito da rainha. Tanto que, em várias estátuas, ele é visto como aquele que toma conta da filha de Hatshepsut, Neferuri. Neferuri aparece aqui, apenas a cabeça dela, mas essa estátua realmente é muito interessante porque ela é um bloco apenas, que você vê, e eles fizeram todo o detalhe do cabelo de Senemut e Neferuri logo aqui. Ele está agachado como se estivesse com a criança justamente sendo protegida no seu colo. O nome de Neferuri, da filha de Hatshepsut, está logo aqui no cartucho. Você tem a palavra Nefer, 3 vezes repetida, e a palavra Ra, ou Re, que é o Deus Sol. Então, Neferu Ra, ou Neferuri, a filha de Hatshepsut. Nós não encontramos nenhuma estátua em que Senemut apareça junto com Moisés. Mas trabalhando com a hipótese de que Hatshepsut seria a mãe adotiva do libertador do povo hebreu, é provável que Senemut tenha conhecido pessoalmente em vida o libertador do povo de Israel. É uma história que realmente nos intriga, mas ajuda no contexto que está no livro do Êxodo.
Esse aqui é Tutmoses III, aquele que na série do programa Evidências estamos trabalhando como provavelmente sendo o faraó do Êxodo. Nessa estátua, ele está como um guerreiro, como alguém em situação de guerra. Na verdade, Tutmoses fez 17 campanhas militares importantes durante o seu governo. Ele morreu com 60 e poucos anos de idade, mas uma boa parte do seu governo foi junto de Hatshepsut ou colocado em segundo plano, porque Hatshepsut não queria que ele se tornasse o faraó do Egito, de forma que ele apenas assumiu de fato o trono após a morte de sua madrasta, Hatshepsut. Outra coisa que nos chama a atenção é que, segundo alguma informação, as táticas militares usadas por ele eram tão precisas que até na época da Segunda Guerra Mundial, o general Allenby usou táticas similares para trabalhar na sua conquista militar que estava ali tendo curso naquela época. Um faraó do passado que provavelmente esteja mencionado na Bíblia Sagrada, não pelo nome, mas pelo que ele fez, e que hoje tem a sua estátua também disposta aqui no Museu do Cairo. Uma pergunta que muita gente faz quando vem aqui ao Museu do Cairo seria: isso aqui é ouro mesmo? Sim, ouro de verdade. Ouro que já tem milênios que foi feito e ainda conserva o seu brilho, porque realmente é um metal nobre. Parece coisa nova, mas tem mais de 3.000 anos. Você tem a madeira e o ouro revestindo a madeira. Uma outra pergunta que é logo encaixada nessa primeira seria a seguinte: por que o túmulo de Tutankhamon tem os seus tesouros tão bem preservados? Se você se lembrar bem, quando no programa Evidências falamos sobre o Vale dos Reis, nós dissemos que os faraós desistiram de continuar enterrando seus mortos em pirâmides, porque estas eram vistas de longe e se tornavam alvo fácil dos saqueadores de tumba. Ou seja, mesmo na época faraônica, havia ladrões de sepultura que roubavam os tesouros reais. Então eles passaram a sepultar os seus mortos no Vale dos Reis, de uma forma mais discreta. Por uma coincidência, um acaso, a tumba de Tutankhamon teve a sua porta lacrada e depois uma queda de pedras e de entulhos cobriu essa porta por 3.000 anos e ninguém a encontrou até 1922. Portanto, o túmulo de Tutankhamon, graças a este acaso da natureza, foi o único túmulo egípcio faraônico até agora descoberto que foi encontrado intacto, com todo o seu tesouro real ali dentro, muito bem preservado. Ah, uma curiosidade. Existe também a lenda da maldição do túmulo de Tutankhamon. É que muita gente pensava que os exploradores estavam amaldiçoados porque tiraram os tesouros de Tutankhamon. E de fato, poucos meses depois da descoberta, vários dos exploradores começaram a morrer, inclusive o cachorro que acompanhava ali a expedição. Mas a explicação científica depois revelou que não era nada de maldição. É porque, como o túmulo ficou fechado por milênios, acabou que com frutas que havia ali dentro, o próprio corpo do rei, começou a acontecer que vários gases foram exalando e se tornaram gases tóxicos. Quando os exploradores abriram a tumba e respiraram aquele gás tóxico, ficaram envenenados sem o saber. E poucos meses depois começaram a morrer um após o outro. Não é uma maldição da múmia, mas de certa forma foi o resultado de um grande achado. Um achado de um grande tesouro, mas que custou a vida dos primeiros exploradores. Esta parte aqui é muito importante porque fizemos menção nos programas Evidências aqui dessa série do Egito que havia uma crença dos antigos faraós que depois de sua morte, no juízo final, o seu coração era pesado numa balança diante da deusa Maat, a deusa da justiça. Você deve se lembrar desse episódio. Pois bem, para driblar o julgamento divino e não ter o seu coração denunciando seus pecados,
o faraó mandava confeccionar um coração de pedra em forma de besouro ou escaravelho, que era colocado dentro de sua múmia no lugar do coração de carne. Todas as vísceras eram tiradas do corpo da pessoa antes de ser mumificada. A única víscera, o único órgão interno que voltava para dentro da múmia seria o coração, exceto naqueles casos em que o faraó pedia ao sacerdote para colocar um escaravelho de pedra no seu peito, no lugar do coração de verdade. Assim eles criam que durante o juízo final, o deus Anubis tiraria o coração de pedra e, enganado, colocaria o coração de pedra na balança, e como a pedra não denuncia pecados, o faraó não seria condenado, independente dos erros que tivesse cometido em vida. Pois aqui eu tenho escaravelhos de pedra originais que foram encontrados dentro de múmias de faraós e também de sacerdotes do Antigo Egito. Isto nos ajuda a entender a expressão Deus endureceu o coração de Faraó, que fizemos menção aqui no programa Evidências. Na semana que vem, no Evidências, vamos continuar nossa visita ao grande Museu do Cairo. Você verá parte do tesouro do faraó Tutancâmon, que apesar de ter morrido muito novo, já acumulava uma riqueza sem precedentes. Você não pode perder nossa visita também na Sala das Múmias. Ali estão personagens emblemáticos como Hatshepsut, Tutmosis III e vários outros. Então não perca o programa Evidências na semana que vem, gravado para você no Museu do Cairo. Até lá!